Não aguenta mais se sentir deprimido? Jesus quer te curar agora. Você está cansado de sentir que está sobrevivendo, mas não vivendo de verdade. Existe um peso dentro de você que ninguém vê, uma dor que você tenta explicar, mas as palavras nunca parecem suficientes. Por fora, tudo continua acontecendo. As pessoas seguem suas vidas. O mundo não para. Por dentro, algo em você desacelerou. Como se a sua alma estivesse lutando para continuar respirando. Talvez você já tenha tentado esconder isso, fingir que está tudo bem, sorrir quando na verdade queria apenas se calar. E o mais difícil não é nem o que você sente, é o fato de que ninguém parece perceber. É como gritar em silêncio e não ser ouvido, como estar rodeado de pessoas, mas completamente sozinho dentro de si mesmo. Existe um momento em que a dor deixa de ser apenas tristeza e começa a se tornar um estado constante. Você acorda sem vontade, dorme sem descanso e vive sem direção. E em algum ponto, uma pergunta começa a surgir dentro de você. Até quando isso vai continuar assim? Mas existe algo que talvez ninguém tenha te dito ainda. Esse lugar onde você está agora não é o fim. Esse vazio não é o seu destino. Existe uma presença que não se afasta quando todos os outros não conseguem ficar. Existe alguém que entende exatamente o que está acontecendo dentro de você, mesmo quando você não consegue explicar. E é aqui que algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro de você. Porque quando a dor chega no limite, algo mais profundo começa a se manifestar. Algo que não depende das circunstâncias, não depende das pessoas e não depende da sua força. Preste atenção no que você vai ouvir agora, porque se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um motivo para essa mensagem ter encontrado você exatamente nesse momento. O silêncio que grita dentro de você. Existe um tipo de dor que não faz barulho, mas ecoa o tempo todo dentro de você. Não é uma dor que aparece em feridas visíveis, nem algo que alguém consiga perceber apenas olhando. É um silêncio pesado, constante, que acompanha seus pensamentos, suas noites e até os momentos em que você tenta sorrir. E o mais difícil é que, por fora, parece que está tudo normal, mas por dentro, você sabe que algo não está bem. Você já percebeu como esse silêncio aparece nos momentos mais inesperados? Quando tudo deveria estar tranquilo, quando não existe motivo aparente para se sentir assim, ainda assim ele está lá. É como se a sua mente nunca desligasse completamente. Como se sempre existisse um fundo de tristeza que você não consegue explicar. E isso vai cansando, vai desgastando, vai tirando de você a leveza de viver. Tem dias em que você acorda e a primeira sensação não é de esperança, mas de peso. Como se só de abrir os olhos você já soubesse que vai precisar se esforçar para passar pelo dia. Não é falta de vontade de viver, é falta de força para continuar lutando do mesmo jeito. E ninguém te ensinou como lidar com isso. Ninguém explicou o que fazer quando a dor não tem nome, quando o vazio não tem motivo claro. Você tenta distrair a mente, tenta ocupar o tempo, tenta seguir em frente como todo mundo faz. Mas quando o dia termina e o silêncio volta, tudo reaparece. Os pensamentos, as dúvidas, a sensação de que algo dentro de você está desconectado. E nesse momento, parece que você está completamente sozinho, mesmo que existam pessoas ao seu redor. O mais profundo dessa dor é que ela começa a te fazer questionar quem você é. Você começa a se perguntar se sempre foi assim ou se algo mudou em algum momento. Começa a duvidar da sua própria capacidade de ser feliz, de sentir alegria de verdade, de voltar a ser como antes. E essas perguntas vão criando um peso ainda maior, porque você não encontra respostas. Mas existe algo que você precisa entender agora. Esse silêncio que grita dentro de você não é ignorado por Deus. Existe alguém que enxerga exatamente o que está acontecendo dentro do seu coração, mesmo quando você não consegue colocar em palavras. Jesus Cristo não olha para a sua aparência. Ele olha para o que está escondido, para aquilo que ninguém mais vê. Existe uma passagem que revela algo muito profundo sobre isso, no livro de Salmos, onde está escrito que Deus está perto dos que têm o coração quebrantado
e salva-os de espírito oprimido. Isso significa que esse lugar onde você está agora não afasta Deus. Na verdade, é exatamente onde ele se aproxima. Não é quando você está forte que ele chega mais perto. É quando você está cansado, quando você sente que não aguenta mais. Talvez você tenha aprendido a esconder isso, a não demonstrar fraqueza, a seguir em frente mesmo sem entender o que está sentindo. Mas a verdade é que você não precisa carregar isso sozinho. Esse silêncio não precisa continuar sendo um lugar de sofrimento isolado. Ele pode se tornar o ponto onde algo começa a mudar, mesmo que você ainda não consiga ver isso com clareza. E é aqui que algo importante começa a acontecer. Porque quando você reconhece essa dor, quando você para de fugir dela e começa a encarar o que está sentindo, você cria espaço para algo novo entrar. Algo que não vem da sua própria força, mas de uma presença que já está perto de você. Preste atenção no que vem a seguir, porque o que está acontecendo dentro da sua mente pode não ser apenas consequência do que você viveu. Pode existir algo mais profundo influenciando tudo isso, algo que você ainda não percebeu. Quando a mente se torna o seu maior inimigo, existe um momento em que o problema deixa de ser apenas o que você sente e passa a ser o que você pensa o tempo todo. A sua mente não desacelera, não descansa, não te dá paz. Pensamentos começam a se repetir como um ciclo que nunca se encerra, e quanto mais você tenta controlar, mais eles parecem ganhar força. É como se existisse uma voz constante dentro de você, questionando, criticando, duvidando de tudo. Você começa a perceber que não são apenas emoções pesadas, são ideias que se formam e insistem em permanecer. Pensamentos que dizem que você não é suficiente, que nada vai mudar, que você sempre vai se sentir assim. E o mais perigoso é que, com o tempo, você começa a acreditar nisso. Não porque quer, mas porque ouvir algo repetidamente faz parecer verdade. A sua mente, que deveria ser um lugar de clareza, se torna um espaço de conflito. Um lado tenta reagir, tenta ter esperança, tenta lembrar que já houve dias melhores. O outro lado insiste em puxar você de volta para o mesmo lugar escuro. E essa luta interna vai consumindo suas forças porque ela acontece o tempo inteiro, mesmo quando ninguém está vendo. Talvez você já tenha tentado ignorar esses pensamentos, fingir que eles não existem, ocupar a mente com qualquer coisa para não ter que lidar com isso. Mas eles sempre voltam. No silêncio, na madrugada, nos momentos em que você está sozinho. E quando voltam, parecem ainda mais intensos, como se tivessem esperado exatamente aquele momento para tomar conta de tudo. Existe algo que precisa ser dito com clareza. Nem tudo o que passa pela sua mente vem de você. Nem todo pensamento representa quem você é. Existe uma batalha acontecendo no nível mais profundo da sua consciência, e entender isso muda tudo. Porque se você acredita que é refém dos seus pensamentos, você se sente preso. Mas se você entende que pode confrontá-los, você começa a recuperar o controle. Existe um ensinamento poderoso no livro de Romanos, que diz que a transformação acontece pela renovação da mente. Isso revela que a mente pode ser mudada, que ela não é fixa, que ela não precisa permanecer nesse estado. O que hoje parece um ciclo impossível de quebrar, pode ser interrompido quando algo novo começa a ocupar esse espaço. E é aqui que muitos se perdem, porque tentam vencer essa batalha apenas com a própria força. Tentam racionalizar tudo, controlar cada pensamento, encontrar explicações para cada sensação. Mas essa não é uma luta que se vence apenas com lógica. Existe uma dimensão mais profunda que precisa ser alcançada. Jesus Cristo não veio apenas para trazer conforto emocional. Ele veio para libertar a mente que está aprisionada. Ele não apenas entende o que você está passando. Ele tem autoridade para silenciar aquilo que está te destruindo por dentro. Mas isso exige que você reconheça que não consegue fazer isso sozinho. Talvez o que você esteja enfrentando hoje não seja apenas uma fase difícil, mas um padrão que se instalou sem que você percebesse. Um ciclo que precisa ser quebrado na raiz, não apenas amenizado na superfície.
E isso começa quando você deixa de aceitar tudo o que pensa como verdade absoluta, porque existe algo que você ainda não percebeu completamente. Essa luta na sua mente não é o final da sua história. É o ponto onde uma mudança real pode começar. Mas antes que isso aconteça, você precisa entender algo ainda mais profundo sobre o que está acontecendo dentro de você. A ilusão de estar cercado, mas completamente sozinho. Existe um tipo de solidão que não tem a ver com estar fisicamente sozinho. Você pode estar em uma sala cheia, conversar com pessoas, trocar mensagens, sorrir em momentos sociais e ainda assim sentir que ninguém realmente te enxerga. É como se existisse uma distância invisível entre você e o mundo, uma barreira que impede que alguém alcance o que está acontecendo dentro de você. Você já tentou explicar o que sente e percebeu que as pessoas não entenderam completamente. Algumas tentam ajudar, outras mudam de assunto, outras dizem para você ser forte, seguir em frente, pensar positivo. Mas nenhuma dessas respostas toca exatamente onde dói. E isso vai criando uma sensação ainda mais profunda de isolamento. Porque não é apenas a dor que pesa, é a falta de conexão real. Com o tempo você começa a se adaptar. Aprende a filtrar o que fala, a esconder o que sente, a mostrar apenas o que é mais fácil de ser aceito. E sem perceber, começa a viver uma versão reduzida de si mesmo. Por fora, tudo parece ajustado. Por dentro, a desconexão cresce. Você está presente, mas não está inteiro. O mais difícil é quando essa solidão começa a parecer permanente. Quando você passa a acreditar que ninguém vai conseguir entender você de verdade. Que existe algo em você que é complicado demais, profundo demais, ou até quebrado demais para ser compartilhado. E nesse ponto você para de tentar. Se fecha, se afasta emocionalmente, mesmo continuando perto das pessoas. Mas existe algo que precisa ser revelado agora. Essa sensação de não ser compreendido não significa que você não pode ser alcançado. Existe alguém que não depende de explicações perfeitas para entender você. Alguém que não precisa que você organize seus pensamentos ou traduza sua dor em palavras certas. Jesus Cristo conhece você de uma forma que ninguém mais conhece. Ele não vê apenas o que você mostra. Ele vê o que você sente antes mesmo de tentar esconder. Existe um momento nos evangelhos em que ele encontra pessoas em silêncio, sem grandes discursos, e ainda assim responde exatamente aquilo que elas carregavam por dentro. Isso revela algo poderoso. Você não precisa saber se expressar perfeitamente para ser compreendido por ele. Existe uma passagem no livro de Mateus que diz que ele convida todos os que estão cansados e sobrecarregados para irem até ele, e que ele daria descanso. Isso não é um convite para quem está bem. É um chamado direto para quem está exatamente como você se sente agora. Cansado, sobrecarregado e tentando continuar. E, talvez você tenha se acostumado a lidar com tudo sozinho, a não depender de ninguém, a guardar tudo para si. Mas essa não é a forma como você foi criado para viver. Você não foi feito para carregar esse peso isoladamente. Existe uma conexão real disponível para você, uma presença que não se afasta, que não se confunde, que não se cansa de você. E é aqui que algo começa a se revelar de forma mais profunda. Porque essa solidão que você sente não é apenas ausência de pessoas, pode ser ausência de uma conexão que vai além do humano. E quando essa conexão começa a acontecer, algo dentro de você começa a mudar. Mesmo que o ambiente ao redor continue o mesmo. Mas antes que essa mudança se torne real, existe um nível ainda mais profundo da sua dor que precisa ser compreendido. Algo que não está apenas na sua mente ou nas suas relações, mas na forma como você tem sustentado a própria existência. O cansaço de existir e não apenas de viver. Existe um nível de exaustão que vai além do físico e do emocional. É um cansaço que atinge a sua existência, como se viver tivesse se tornado uma tarefa pesada demais. Você não quer desaparecer, mas também não encontra energia para continuar do mesmo jeito. As coisas que antes faziam sentido perderam o brilho, e até as pequenas tarefas do dia a dia parecem exigir um esforço desproporcional. Você começa a perceber que não é apenas tristeza. É um desgaste constante, uma sensação de estar sempre no limite,
mesmo quando nada extraordinário aconteceu. O corpo segue em movimento, a rotina continua, mas por dentro existe uma fadiga que não passa com descanso, não melhora com distração e não desaparece com o tempo. É como carregar um peso invisível que ninguém consegue ver, mas você sente o tempo inteiro. Talvez você já tenha se perguntado por que tudo ficou tão difícil. Por que algo que antes era simples agora exige tanto de você? E essa pergunta não encontra resposta fácil, porque não se trata apenas do que está acontecendo ao seu redor, mas do que está acontecendo dentro de você. Existe uma desconexão profunda entre o que você vive e o que você sente. Com o passar do tempo, esse cansaço começa a afetar a forma como você se enxerga. Você se cobra por não ter a mesma disposição, se culpa por não conseguir reagir, se compara com outras pessoas que parecem seguir em frente com facilidade. E isso só aumenta o peso que você já está carregando, criando um ciclo difícil de quebrar. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. Esse cansaço não significa que você falhou, nem que você perdeu sua capacidade de viver. Significa que algo dentro de você está pedindo atenção, está pedindo restauração. Não é o fim da sua força, é o sinal de que você não pode continuar se sustentando apenas com o que tem usado até agora. Existe uma passagem no livro de Isaías que diz que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isso revela uma verdade profunda. Existe força disponível exatamente para quem não tem mais força. Não para quem ainda consegue se manter sozinho, mas para quem chegou no limite e reconhece que precisa de algo além. Jesus Cristo não ignora esse nível de cansaço. Ele não espera que você se recupere sozinho para depois se aproximar. Ele se aproxima exatamente quando você não consegue mais sustentar tudo. Quando a sua própria força não é suficiente, é nesse momento que a intervenção dele se torna real. Talvez você tenha tentado continuar no automático, esperando que esse cansaço desaparecesse com o tempo. Mas a verdade é que ele não desaparece sozinho. Ele aponta para algo mais profundo. Algo que precisa ser tratado na raiz, não apenas na superfície. E enquanto isso não acontece, você continua tentando sobreviver em vez de viver. E é aqui que a direção começa a mudar. Porque esse cansaço que você sente pode ser o ponto onde você finalmente para de tentar sozinho. O ponto onde você deixa de se cobrar respostas que não consegue dar e começa a buscar algo que realmente pode restaurar o que está desgastado dentro de você. Mas para que isso aconteça de forma completa, você precisa entender algo que vai além das emoções e dos pensamentos. Existe uma origem para essa dor que poucos conseguem perceber. E é exatamente isso que precisa ser revelado agora. A raiz invisível da dor, que ninguém te explicou. Existe algo ainda mais profundo do que tudo o que você tem sentido até aqui. Algo que não está apenas nas suas emoções, nem apenas nos seus pensamentos. Existe uma raiz invisível que sustenta essa dor, e enquanto ela não é compreendida, tudo o que você faz parece aliviar por um momento, mas nunca resolve de verdade. Você pode tentar mudar sua rotina, ocupar sua mente, buscar distrações, até procurar respostas em diferentes lugares. Algumas coisas ajudam por um tempo, trazem um certo alívio, mas depois tudo volta. A sensação de vazio retorna, os pensamentos reaparecem e o cansaço continua. Isso acontece porque a origem do problema não foi alcançada. Você está lidando com os sintomas, mas não com a raiz. Essa raiz muitas vezes não é explicada, porque ela não é visível. Não é algo que alguém consiga apontar facilmente ou medir. É uma desconexão que acontece no nível mais profundo do ser humano. Uma ruptura que afeta a forma como você se relaciona consigo mesmo, com os outros e com Deus. E quando essa conexão está comprometida, tudo ao redor perde o equilíbrio. Existe um ensinamento nas Escrituras, no livro de Eclesiastes, que diz que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Isso significa que existe dentro de você uma necessidade que nada material consegue preencher completamente. Nenhuma conquista, nenhuma aprovação, nenhuma distração consegue ocupar esse espaço de forma permanente. E quando essa necessidade não é atendida, o vazio se manifesta.
Ao mesmo tempo, existe uma outra realidade que precisa ser considerada. A Bíblia ensina que o pecado gerou uma separação entre o ser humano e Deus. Não como uma condenação emocional, mas como uma consequência espiritual. Essa separação cria uma ausência que afeta tudo. A mente se confunde, as emoções se desorganizam, a identidade se fragmenta. E muitas vezes, sem perceber, você tenta preencher esse espaço com coisas que não têm poder para restaurar o que foi perdido. Isso não significa que tudo o que você sente é culpa sua. Significa que existe uma condição humana que todos carregam, uma fragilidade que nos torna dependentes de algo maior. E quando essa dependência é ignorada, a vida começa a perder sentido, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Jesus Cristo veio exatamente para restaurar essa conexão que foi quebrada. Não apenas para aliviar sintomas emocionais, mas para tocar a raiz do problema. Existe uma passagem no livro de João que diz que ele veio para que as pessoas tenham vida, e vida em abundância. Isso não se refere apenas à existência física, mas a uma vida plena, restaurada, alinhada com aquilo que você foi criado para viver. Talvez você nunca tenha olhado para a sua dor por essa perspectiva. Talvez tenha pensado que tudo era apenas psicológico, circunstancial ou passageiro. Mas quando você entende que existe uma raiz espiritual envolvida, tudo começa a fazer mais sentido. E mais do que isso, surge uma possibilidade real de mudança que não depende apenas de esforço humano. O que você está sentindo pode ser o reflexo de algo mais profundo pedindo para ser restaurado. Não é apenas sobre melhorar um pouco, é sobre transformar a base daquilo que sustenta a sua vida. E isso muda completamente o caminho que você precisa seguir a partir daqui. Agora, algo começa a acontecer. Porque quando a raiz é revelada, o próximo passo não é apenas entender, é experimentar uma mudança real. Existe um momento específico em que tudo começa a se transformar, e ele pode estar mais próximo do que você imagina. O dia em que tudo dentro de você começou a mudar. Existe um momento específico na vida em que algo dentro de você deixa de resistir e começa a ceder. Não é um evento visível, não é algo que todos percebem, mas você sente. É como se, depois de tanto tentar sustentar tudo sozinho, você finalmente chegasse a um ponto onde continuar do mesmo jeito não faz mais sentido. Esse não é um momento de fraqueza, é um ponto de ruptura que abre espaço para algo novo. Até aqui você tentou entender, tentou controlar, tentou encontrar respostas dentro dos limites da sua própria força. Mas existe um instante em que você percebe que isso não é suficiente. E essa percepção, embora pareça desconfortável, é o início de uma mudança real. Porque enquanto você acredita que consegue resolver tudo sozinho, você continua preso ao mesmo ciclo. Quando você reconhece que precisa de algo além, você começa a sair dele. Esse momento não precisa ser dramático. Ele pode acontecer agora, no silêncio, enquanto você escuta essas palavras. Pode ser uma decisão interna, quase imperceptível, mas profundamente significativa. É quando você deixa de lutar contra tudo ao mesmo tempo e começa a se abrir para uma direção diferente. Não porque tem todas as respostas, mas porque entende que continuar igual não é mais uma opção. Existe um padrão que precisa ser quebrado. A tentativa constante de se sustentar sem ajuda, de carregar sozinho o que é pesado demais, de se cobrar uma força que você não tem mais. E quando esse padrão é interrompido, algo começa a se reorganizar dentro de você. Não de forma instantânea em todos os aspectos, mas de maneira real. Nas Escrituras, no livro de 2ª Carta aos Coríntios, está escrito que quando alguém está em Cristo, se torna uma nova criatura, e as coisas antigas passam, dando lugar ao novo. Isso revela que a mudança não acontece apenas por fora, ela começa de dentro para fora. Não é uma adaptação superficial, é uma transformação de identidade. Jesus Cristo não entra na sua vida para ajustar pequenos detalhes. Ele entra para iniciar algo completamente novo. E esse novo começo não depende do seu passado, não depende dos seus erros, não depende de quanto tempo você ficou nesse estado. Depende apenas da sua disposição de permitir que ele atue.
Talvez você tenha esperado por um sinal claro, algo extraordinário que indicasse que chegou a hora de mudar. Mas a verdade é que esse momento não vem com avisos externos. Ele acontece dentro de você quando você decide parar de resistir e começa a se abrir. Quando você deixa de tentar entender tudo e começa a confiar, mesmo sem ver tudo com clareza. Esse pode ser o momento em que a sua história começa a tomar uma nova direção. Não porque tudo ao seu redor mudou de repente, mas porque algo dentro de você começou a se alinhar com uma verdade maior. E quando isso acontece, o que antes parecia impossível começa a se tornar acessível. Mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser compreendido. Porque essa mudança não acontece apenas por decisão humana. Existe uma presença que se aproxima, um olhar que enxerga além de tudo o que você mostrou até agora. O olhar que enxerga além da sua dor. Existe um olhar que não se prende àquilo que você mostra para o mundo. Um olhar que atravessa as camadas que você construiu para se proteger, que ignora as máscaras que você precisou usar para continuar funcionando. Enquanto as pessoas enxergam comportamentos, palavras e reações, esse olhar alcança aquilo que está por trás de tudo isso. Ele vê o que você sente quando ninguém está olhando, entende o que você pensa quando está em silêncio, percebe aquilo que você nem consegue explicar. Talvez você tenha se acostumado a ser interpretado de forma superficial. Pessoas que tiram conclusões rápidas, que não conhecem sua história, que não entendem o que você enfrentou. E com o tempo, isso pode ter feito você acreditar que ninguém realmente consegue te ver por completo. Que sempre vai existir uma distância entre quem você é de verdade e o que os outros conseguem perceber. Mas existe alguém que não se limita a essas interpretações. Jesus Cristo não observa apenas o que está visível. Ele enxerga a intenção por trás das suas atitudes, a dor escondida por trás das suas palavras, o cansaço que você tenta disfarçar. Existe um momento descrito no Evangelho de João em que ele encontra uma mulher que carregava um peso profundo. Antes mesmo que ela dissesse tudo, ele revelou detalhes da vida dela que ninguém mais sabia. E ao invés de condenar, ele trouxe verdade e restauração. Esse olhar não expõe para ferir, ele revela para curar. Ele não aponta erros para acusar, ele identifica feridas para restaurar. E isso muda completamente a forma como você pode se relacionar com ele. Porque você não precisa chegar com uma versão ajustada de si mesmo. Você pode chegar exatamente como está, com dúvidas, com medo, com fraqueza. Existe uma passagem no livro de 1 de Samuel que diz que o ser humano olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Isso significa que aquilo que realmente importa não é o que você conseguiu manter por fora, mas o que está acontecendo dentro de você. E é exatamente esse lugar interno que ele alcança. Talvez você tenha evitado esse olhar por medo do que poderia ser revelado. Medo de encarar partes de você que ainda não foram resolvidas. Mas o que você precisa entender é que esse olhar não vem para destruir o que resta. Ele vem para reconstruir o que foi quebrado. Ele não se afasta da sua dor. Ele se aproxima dela com a intenção de transformar. Quando você permite ser visto dessa forma, algo começa a mudar dentro de você. A necessidade de se esconder diminui. O peso de tentar parecer forte o tempo todo começa a desaparecer. E no lugar disso, surge uma possibilidade real de ser tratado na raiz, sem filtros, sem distorções. Esse é o ponto onde muitos começam a resistir menos e a se abrir mais. Porque percebem que não estão diante de alguém que julga de forma humana, mas de alguém que entende de forma completa. E quando essa compreensão é recebida, o próximo passo se torna inevitável. Porque depois de ser visto de verdade, chega o momento em que você precisa parar de fugir daquilo que está dentro de você. Quando você para de fugir e começa a sentir. Existe um ponto decisivo na sua jornada em que fugir deixa de funcionar. Até aqui, você tentou evitar a dor de todas as formas possíveis. Se ocupou, se distraiu, tentou ignorar o que estava sentindo, tentou seguir em frente como se aquilo não estivesse ali. Mas a verdade é que tudo o que é evitado não desaparece, apenas se acumula. E quanto mais você foge, mais intenso isso se torna.
Talvez o que mais te assuste não seja a dor em si, mas o que pode acontecer se você permitir senti-la completamente. Existe um medo silencioso de que, se você parar e encarar tudo de uma vez, não vai conseguir lidar. Como se abrir essa porta fosse perder o controle. Então você continua adiando, continua preenchendo o tempo, continua mantendo distância de si mesmo. Mas existe algo que precisa ser compreendido com clareza. A cura não começa quando você evita a dor. Ela começa quando você tem coragem de senti-la, não para permanecer nela, mas para permitir que ela seja tratada na origem. Enquanto você foge, você apenas contorna o problema. Quando você para, você cria espaço para que algo real aconteça. Existe um momento nas Escrituras, no livro de Salmos, em que está escrito que Deus deseja verdade no íntimo. Isso revela que não é a aparência de força que move a transformação, mas a honestidade interna. Quando você reconhece o que está sentindo, sem máscaras, sem distorções, algo começa a se alinhar dentro de você. Jesus Cristo nunca rejeitou alguém por sentir demais. Pelo contrário, ele sempre se aproximou de quem estava quebrado, de quem chorava, de quem não tinha mais respostas. Existe um episódio no Evangelho de João em que ele se encontra diante da dor de uma família que havia perdido alguém. E naquele momento ele não trouxe apenas palavras. Ele chorou. Isso revela que sentir não é sinal de fraqueza, é parte do processo de restauração. Quando você para de fugir, você começa a perceber coisas que antes estavam escondidas, emoções que foram ignoradas, pensamentos que foram reprimidos, feridas que nunca foram tratadas. E embora isso pareça desconfortável no início, é exatamente esse processo que abre caminho para a cura. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte do jeito errado, tentando não sentir, tentando não demonstrar, tentando resolver tudo sozinho. Mas a verdadeira força está em permitir que aquilo que está dentro de você venha à superfície, para que possa ser transformado. Esse é o momento em que você deixa de lutar contra si mesmo e começa a se posicionar de forma diferente. Não mais como alguém que foge da dor, mas como alguém que decide enfrentá-la com a ajuda certa. E quando essa mudança acontece, algo novo começa a se formar dentro de você. Porque quando você finalmente para de fugir, você se torna capaz de perceber algo que sempre esteve disponível, mas que só pode ser experimentado quando existe abertura real. O encontro invisível que pode acontecer agora. Existe um tipo de encontro que não depende de lugar, de hora marcada ou de circunstâncias perfeitas. Ele não acontece apenas em ambientes religiosos, nem exige que você tenha todas as respostas antes de chegar. É um encontro que pode acontecer exatamente onde você está agora, no estado em que você se encontra, sem preparação externa, sem performance, sem esforço para parecer diferente. Talvez você tenha esperado por algo visível, algo que comprovasse que Deus está perto. Um sinal claro, uma mudança imediata, uma sensação intensa. Mas a verdade é que o encontro mais profundo não começa do lado de fora. Ele começa dentro de você. É silencioso, mas real. É simples, mas transformador. E muitas vezes passa despercebido porque você estava esperando algo completamente diferente. Esse encontro não exige que você esteja forte, nem que tenha resolvido tudo antes. Ele começa quando você se permite parar por um instante e reconhecer que precisa de algo além de si mesmo. Não é sobre saber orar perfeitamente, nem usar as palavras certas. É sobre abrir o coração com sinceridade, exatamente como você está agora. Existe uma passagem no livro de Jeremias que diz que você buscará a Deus e o encontrará quando o buscar de todo o seu coração. Isso revela que o acesso não está condicionado à perfeição, mas à intenção. Quando existe uma busca verdadeira, mesmo que silenciosa, mesmo que confusa, algo começa a acontecer. Jesus Cristo não está distante esperando você chegar até um padrão ideal. Ele se aproxima quando percebe abertura. Existe um momento descrito no livro de Lucas em que ele encontra pessoas comuns, em situações comuns, e transforma completamente a direção das suas vidas a partir de um encontro.
Isso mostra que não é o cenário que determina o que pode acontecer, é a disposição interna. Talvez agora seja o momento mais importante do que tudo o que foi dito até aqui, porque não se trata apenas de entender, mas de experimentar. Existe uma presença que pode ser percebida quando você para de tentar controlar tudo e simplesmente permite que esse encontro aconteça. Você não precisa sair do lugar onde está. Não precisa esperar um momento melhor. Não precisa organizar tudo antes. Esse encontro pode acontecer agora, enquanto você escuta, enquanto você reflete, enquanto você começa a se abrir de verdade. Existe algo acontecendo neste exato momento que vai além da sua compreensão lógica. Algo que não pode ser medido, mas pode ser sentido. E quando você permite isso, mesmo que de forma simples, algo começa a mudar dentro de você. Não porque tudo ao seu redor mudou, mas porque você entrou em contato com algo que tem poder para transformar de dentro para fora. Mas esse encontro não é o fim, é o começo de algo ainda maior. Porque quando essa presença é percebida, ela não apenas conforta, ela também liberta. A quebra das correntes que você não sabia que existiam. Existe um tipo de prisão que não tem grades visíveis, mas limita tudo o que você tenta fazer. São padrões que se repetem, pensamentos que retornam, sentimentos que parecem sempre levar você de volta para o mesmo lugar. E o mais difícil é que por muito tempo, você nem percebe que está preso. Você apenas se adapta, aprende a conviver, tenta funcionar dentro dessas limitações, sem questionar de onde elas vieram. Essas correntes não começaram de um dia para o outro. Elas foram se formando aos poucos, através de experiências, palavras que você ouviu, situações que marcaram você, decisões tomadas em momentos de dor. E com o tempo, tudo isso foi criando estruturas internas que começaram a definir a forma como você pensa, sente e reage. Sem perceber, você passou a viver dentro de um padrão que não escolheu conscientemente. Talvez você já tenha tentado mudar algumas coisas. Já decidiu pensar diferente, agir diferente, reagir de outra forma. Mas depois de um tempo, tudo parece voltar ao mesmo lugar. Isso acontece porque não é apenas uma questão de comportamento, é algo mais profundo. Existe uma influência interna que mantém esses ciclos ativos, mesmo quando você quer sair deles. Existe um ensinamento no livro de João que diz que você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará. Isso revela que a libertação não começa apenas com esforço, começa com revelação. Quando você enxerga aquilo que antes estava oculto, você deixa de ser controlado por isso. E é exatamente isso que começa a acontecer agora. Jesus Cristo não veio apenas para aliviar a dor que você sente. Ele veio para quebrar aquilo que mantém essa dor ativa. Existe um momento descrito no Evangelho de Marcos em que ele encontra uma pessoa completamente dominada por forças que a impediam de viver livremente. E naquele encontro, tudo aquilo que a aprisionava foi interrompido. Isso mostra que não existe nível de prisão que não possa ser alcançado por ele. Talvez você nunca tenha considerado que existem coisas te influenciando além do que você consegue perceber. Padrões que parecem naturais, mas que na verdade foram construídos a partir de experiências que nunca foram tratadas. Pensamentos que parecem seus, mas que foram moldados por situações que marcaram você profundamente. Quando essa realidade começa a ser revelada, você deixa de aceitar tudo como definitivo. Você começa a perceber que não nasceu para viver preso a ciclos repetitivos. Não foi criado para carregar pesos que não fazem parte da sua identidade original. E essa percepção abre espaço para algo novo acontecer. A quebra dessas correntes não depende apenas da sua força de vontade. Ela acontece quando você permite que algo maior intervenha naquilo que você não consegue mudar sozinho. E isso muda completamente a dinâmica da sua vida, porque você deixa de lutar sozinho e começa a experimentar uma libertação real. Talvez você esteja mais perto desse momento do que imagina. Porque quando aquilo que te prendia começa a ser exposto, a libertação já começou. E a partir daqui, algo ainda mais profundo começa a se manifestar. Porque depois da libertação, surge algo que muitos não conseguem explicar,
mas que muda completamente a forma como você vive. A paz que não faz sentido, mas transforma tudo. Existe uma paz que não nasce das circunstâncias, nem depende de tudo estar resolvido ao seu redor. Ela não segue a lógica do mundo, não responde às condições externas, e não precisa que tudo esteja perfeito para existir. É uma paz que começa de dentro, em um lugar que antes estava ocupado pela ansiedade, pelo medo e pela confusão. Talvez você tenha passado muito tempo tentando encontrar paz organizando o que está fora, esperando que as situações se alinhem, que os problemas desapareçam, que as respostas apareçam. Mas mesmo quando algumas coisas melhoram, o vazio permanece. Isso acontece porque a paz que você precisa não é construída a partir do que acontece ao seu redor. Ela vem de algo mais profundo. Existe um ensinamento no livro de Filipenses que diz que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente. Isso significa que essa paz não precisa ser compreendida para ser real. Ela não faz sentido para quem observa de fora, mas para quem experimenta, ela muda tudo. Ela não elimina instantaneamente todos os problemas, mas muda a forma como você se posiciona diante deles. Jesus Cristo oferece uma paz que o mundo não pode dar. Existe um momento no Evangelho de João em que ele declara isso claramente, mostrando que aquilo que ele entrega não é superficial, não é temporário e não pode ser substituído por nada externo. É uma paz que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Quando essa paz começa a se manifestar, algo muda dentro de você. A mente desacelera, o coração se acalma, a necessidade de controlar tudo diminui. Não porque você resolveu tudo, mas porque você não está mais sustentando tudo sozinho. Existe uma sensação de que algo está no controle, mesmo que você ainda não veja todos os caminhos. Talvez você nunca tenha experimentado algo assim antes, ou talvez tenha sentido por um momento e não soube como manter. Mas essa paz não é algo que você produz, é algo que você recebe. E quanto mais você se abre para isso, mais ela ocupa o espaço que antes era dominado pela inquietação. Isso não significa que você nunca mais vai enfrentar dificuldades. Significa que mesmo em meio a elas, você não será consumido da mesma forma. Existe uma estabilidade interna que começa a se formar, uma confiança silenciosa que sustenta você mesmo nos dias mais difíceis. E é exatamente aqui que algo ainda mais profundo começa a acontecer. Porque quando a paz ocupa o lugar da inquietação, você se torna capaz de reconstruir algo que talvez tenha sido perdido ao longo do caminho, reconstruindo sua identidade em meio aos cacos. Existe um momento em que você começa a perceber que não perdeu apenas a paz, você perdeu a forma como se enxergava. A dor, o cansaço e os ciclos repetitivos foram moldando uma imagem distorcida de quem você é. Aos poucos, você deixou de se ver com clareza e passou a se definir pelas suas falhas, pelas suas limitações e pelo que não conseguiu sustentar. E sem perceber, construiu uma identidade baseada naquilo que te quebrou. Talvez você já tenha se olhado e pensado que não é mais a mesma pessoa, que algo se perdeu no caminho, que aquela versão mais leve, mais confiante, mais viva ficou para trás. E essa percepção pesa, porque não é apenas sobre o que você sente, é sobre quem você acredita ter se tornado. Como se a dor tivesse reescrito a sua história sem a sua permissão. Mas existe algo que precisa ser restaurado agora. A sua identidade não foi criada a partir das suas experiências. Ela foi apenas afetada por elas. O que você viveu não define quem você é na essência. Existe uma verdade mais profunda que permanece, mesmo quando tudo ao redor parece ter se desfeito. Existe um ensinamento no livro de Gênesis que revela que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso significa que existe em você um valor que não pode ser apagado pelas circunstâncias. Mesmo que a sua história tenha sido marcada por momentos difíceis, a sua origem não mudou. E quando você começa a olhar para isso, algo dentro de você começa a se reorganizar. Jesus Cristo não olha para você a partir dos seus erros nem a partir das suas quedas. Ele olha para aquilo que você foi criado para ser. Existe um momento no Evangelho de Lucas em que ele encontra alguém rejeitado por todos,
alguém que havia sido definido por suas escolhas erradas. E naquele encontro, ele não reforçou a identidade quebrada daquela pessoa. Ele revelou uma nova identidade baseada na graça e na restauração. Reconstruir sua identidade não significa ignorar o que aconteceu. Significa não permitir que isso continue determinando quem você é. É um processo de substituir mentiras por verdade, de trocar acusações internas por uma nova forma de se enxergar. E isso não acontece de forma automática. Acontece à medida que você começa a se alinhar com aquilo que Deus diz sobre você. Talvez você tenha passado muito tempo tentando se consertar por fora, tentando melhorar comportamentos, tentando se adaptar às expectativas. Mas a verdadeira mudança começa quando a forma como você se vê é transformada. Porque a partir disso, tudo o que você faz começa a refletir essa nova base. Os cacos que você sente hoje não são o fim da sua história. Eles podem se tornar o material de reconstrução de algo mais forte, mais consciente, mais alinhado com aquilo que você realmente é. E quando essa reconstrução começa, você deixa de viver a partir do que te quebrou e passa a viver a partir do que está sendo restaurado. Mas existe um ponto importante nesse processo. Porque mesmo quando a identidade começa a ser restaurada, ainda existem feridas que não desapareceram completamente. E é exatamente aí que você aprende algo essencial para continuar avançando. Aprendendo a caminhar, mesmo ainda ferido. Existe uma expectativa silenciosa de que, para seguir em frente, você precisa estar completamente curado. Como se fosse necessário resolver tudo, fechar todas as feridas e só então continuar. Mas a realidade é diferente. A verdadeira transformação não acontece quando tudo já está perfeito. Ela acontece enquanto você ainda está no processo. Talvez você tenha esperado o momento ideal para recomeçar. Um dia em que a dor não estivesse mais presente, em que a mente estivesse totalmente em paz, em que tudo dentro de você estivesse alinhado. Mas esse momento perfeito não chega da forma como você imaginou. Porque a vida não para enquanto você tenta se recuperar. E você não precisa parar completamente para começar a avançar. Existe algo poderoso em dar pequenos passos mesmo quando ainda existe dor. Isso não significa ignorar o que você sente, significa não permitir que isso te paralise completamente. É uma decisão silenciosa de continuar, mesmo que devagar, mesmo que com limitações, mesmo que sem todas as respostas. Existe um ensinamento no livro de Salmos que diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Isso revela algo importante. Você não precisa enxergar todo o caminho de uma vez. Você precisa apenas de luz suficiente para dar o próximo passo. E esse passo, por menor que pareça, já representa um movimento na direção certa. Jesus Cristo nunca exigiu perfeição para que alguém o seguisse. Ele chamou pessoas que estavam em processo, pessoas com dúvidas, com falhas, com limitações. E mesmo assim, caminhou com elas. Isso mostra que o avanço não depende de estar completamente pronto, depende de estar disposto. Talvez você ainda carregue marcas do que viveu, pensamentos que aparecem, emoções que voltam, momentos em que tudo parece mais difícil. Mas isso não invalida o caminho que você já começou. Cura não significa ausência total de dor. Significa não ser mais dominado por ela. Aprender a caminhar ferido é reconhecer que você não está sozinho nesse processo. É entender que existe uma força que te sustenta mesmo quando você sente que não tem mais energia. É confiar que, mesmo sem ver tudo com clareza, cada passo está te levando para um lugar diferente. E conforme você continua, algo começa a mudar. O que antes parecia impossível começa a se tornar suportável. O que antes te paralisava começa a perder força. Não de forma instantânea, mas de forma consistente. E essa constância cria uma base nova dentro de você. Mas existe algo que ainda precisa ser compreendido, porque mesmo avançando, mesmo em processo, existe um chamado acontecendo. Algo que não depende apenas do seu ritmo, mas da sua resposta. O chamado silencioso que você não pode ignorar. Existe um chamado acontecendo agora, mesmo que você não esteja ouvindo com os ouvidos. Ele não vem em forma de barulho,
Não invade, não força. Ele é silencioso, mas constante. É aquela sensação de que algo dentro de você precisa mudar, de que você não pode continuar exatamente do mesmo jeito. É um convite que não depende de palavras externas, mas que se manifesta no mais profundo do seu interior. Talvez você já tenha sentido isso antes. Momentos em que algo dentro de você despertou, em que uma inquietação diferente surgiu, em que você percebeu que precisava dar um passo, mas acabou adiando. Não por falta de vontade, mas por medo, por dúvida, por não saber exatamente o que fazer. E assim, o tempo passou, mas esse chamado nunca desapareceu completamente. Existe algo importante que precisa ser entendido. Esse chamado não é aleatório, não é apenas um impulso emocional passageiro. Ele é direcionado, intencional. Existe uma origem para ele. Existe alguém que está se comunicando com você de uma forma que vai além da lógica, além da explicação racional. Jesus Cristo não invade a sua vida sem permissão, mas também não deixa de chamar. Existe um momento descrito no livro de Apocalipse em que ele diz que está à porta e bate, e que se alguém ouvir a sua voz e abrir, ele entrará. Isso revela que existe uma iniciativa da parte dele, mas existe também uma resposta que precisa vir de você. Esse chamado não exige perfeição, não exige que você tenha resolvido tudo antes de responder. Ele pede apenas abertura, uma decisão interna, muitas vezes silenciosa, mas profundamente significativa. É o momento em que você deixa de apenas ouvir e começa a agir, mesmo que não saiba exatamente como tudo vai se desenrolar. Talvez você tenha ignorado esse chamado por muito tempo, tentando seguir sozinho, tentando encontrar soluções dentro do que você já conhece. Mas chega um ponto em que isso não é mais suficiente. E quando esse ponto chega, você percebe que continuar ignorando não traz mais alívio, apenas prolonga o mesmo ciclo. Responder a esse chamado não significa que tudo vai se resolver instantaneamente. Significa que você está escolhendo uma direção diferente. Significa que você está permitindo que algo novo entre na sua vida, algo que não depende apenas da sua força, mas de uma presença que já está se aproximando. Existe uma urgência silenciosa nisso. Não uma pressão, mas uma consciência de que esse momento importa. Que a decisão que você toma agora pode mudar a direção da sua história. E quanto mais você se abre, mais claro isso se torna. E é exatamente aqui que tudo começa a se alinhar de forma mais profunda. Porque quando você responde a esse chamado, você não apenas inicia uma mudança, você entra em um processo de transformação que vai além do que você imaginava. O momento em que sua história começa a ser reescrita. Existe um ponto na sua jornada em que tudo o que parecia definitivo começa a perder força. Não porque o passado desapareceu, mas porque ele deixa de ter autoridade sobre o que você vai viver a partir de agora. Esse é o momento em que a sua história começa a ser reescrita, não pelas circunstâncias, não pelas pessoas, mas por uma decisão interna que se conecta com algo maior. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que sua história já estava marcada, que o que você viveu definiu quem você é, que os erros, as dores e os ciclos repetitivos determinaram o seu destino. Mas existe uma verdade que precisa ser estabelecida agora. O seu passado explica parte da sua caminhada, mas não determina o seu futuro. Existe um ensinamento no livro de Isaías que revela que Deus faz novas todas as coisas e abre caminhos onde não havia. Isso mostra que não existe situação tão consolidada que não possa ser transformada. O que parece bloqueado pode ser reaberto. O que parecia perdido pode ser restaurado. E o que você acreditava que não tinha mais solução pode ganhar uma nova direção. Jesus Cristo não entra na sua vida para fazer ajustes superficiais. Ele inicia um processo de reconstrução completa. Existe um momento no Evangelho de João em que ele encontra alguém que estava há anos preso a uma condição sem saída, e com uma única decisão, aquela realidade começou a mudar. Isso revela que não é o tempo que você ficou nessa situação que define o que pode acontecer a partir daqui. Esse momento não depende de você ter tudo resolvido. Ele depende de você estar disposto a permitir que algo novo comece.
É quando você deixa de se apegar ao que já aconteceu e começa a se posicionar diante do que pode acontecer, não com base no que você sente, mas com base no que está sendo estabelecido agora. Talvez você ainda sinta dúvidas. Talvez ainda existam áreas que não foram completamente restauradas. Mas isso não impede o início dessa nova fase. Porque a mudança não acontece quando tudo está perfeito. Ela acontece quando a direção é alterada. E essa direção já começou a mudar. A sua história não precisa continuar sendo escrita pelos mesmos padrões, pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas limitações. Existe uma nova narrativa sendo formada. Uma que não ignora o que você viveu, mas que transforma o significado de tudo isso. O que antes parecia apenas dor pode se tornar aprendizado, crescimento e até fonte de força para ajudar outros. Este é o momento. Não porque tudo está claro, mas porque algo dentro de você já foi tocado. E quando isso acontece, não existe mais como voltar a ser exatamente como antes. Você pode até tentar, mas algo já começou a mudar. Agora, a decisão é sua. Continuar no que já não funciona, ou avançar para aquilo que começou a ser revelado. Porque a partir deste ponto, você não está mais apenas ouvindo uma mensagem. Você está diante de uma oportunidade real de transformação.